Bem-vindo ao programa Fashion e agora nós vamos saber como prevenir quedas e identificar violência contra o idoso com ele, que é psicólogo, Fabrício Oliveira, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Célia. É sempre um prazer estar aqui fazendo esse compromisso, né, com utilidades públicas para o seu público, né, para o pessoal de João Pessoa e do Brasil, né, que é pelo YouTube, em todo lugar se vê. É verdade. E aí, Fabrício, falando em queda de idoso, que já é um dos temas que nós vamos abordar, vem uma palavra que é bastante comum entre eles, que é a pitofobia. Isso. Mas o que se trata para o público entender? Então, tudo que termina com fobia, né, é relacionado ao medo. Pitofobia é o medo de cair. Tanto pode o idoso ter esse medo antes de cair, ou principalmente aqueles que já caíram. Sim. Então, você vai ver muito aí na sua existência, um idoso que morre de medo de cair porque ele já caiu. Então, ele adquiriu a pitofobia, né? E ele fica com medo, coitado. A gente fica assim, morrendo de dó, porque ele tem medo de andar. E assim, a gente sabe que o idoso, né, trabalha com marcha, né? Que é aquela que não levanta o pé, vai arrastando, e isso ele fica com medo. Então, a pitofobia é uma coisa muito séria que pode levar o idoso a uma depressão muito profunda, porque ele pode ficar com medo, né, da sua autonomia, da sua independência, ele cair. Eu tenho uma amiga lá em Esperança que ela caiu num buraco, né, na rua, né, infelizmente o Brasil, a gente tem muitas ruas aí esburacadas, né, a gente precisa de mais políticas públicas para as ruas ser acessíveis a nossos idosos, né, que a gente está envelhecendo. Sim. Então ela caiu, ela ficou com medo. Então tudo ela tem medo de cair e é complicado. Então a pitofobia é o medo de cair. E Fabrício, o que é que mais causa quedas nos idosos no Brasil? Vamos dizer assim? Então é impressionante, Célia, pasme, é o banheiro. O banheiro é a arma central de quedas ao idoso. Por quê? Por exemplo, o idoso tem a neta. Aí a neta toma banho, ou a filha, lava o cabelo e passa o condicionador. Aquele condicionador, quando cai no chão do banheiro, ele gruda. Entendeu? Então, aquele que é a arma do idoso cair. Porque o shampoo, como você espuma, então ele vira uma espuma, a água tira. O condicionador, como você, né, e principalmente aqueles cremes de cabelo, eles grudam no chão. Então, já tem estudo sobre isso. É grudado, aí o idoso vai tomar banho, cai. Então, eu sempre recomendo. Não é porque eu não tenho nenhum idoso na minha casa, mas é importante ter barras. Sim. Dentro do box. Eu não tenho idoso, mas eu posso receber minha avó, minha sogra, sim, entendeu? Então, não é feio. Não vou pôr porque aqui não é casa de idoso, mas o idoso pode estar no seu laço de família e pode ir lá lhe visitar, a algum momento tomar banho. Então, é super importante. Era para ter uma lei, sério, se você que gosta de política, era para ter uma lei para que todo banheiro tenha uma barra para o idoso segurar para não cair. Além disso, que eu também acho fundamental você falando, aquele tapete antiderrapante. Isso, exatamente. Por sinal, minha filha, desde pequenininha, eu ensinei, você tem que tomar banho no tapetinho, porque a criança também tem essa mania de tomar banho brincando, pulando, e pode acabar escorregando justamente por conta do shampoo. Agora, Fabrício, além desse cuidado com a barra, o tapetinho, como é que a gente pode ficar atentos, né, e também prevenir o idoso de ter essas quedas constantes? Então, uma coisa importante, é engraçado, né? O Brasil, ele tem esse pequeno defeito de não ter a prevenção. Só vamos fazer quando aconteceu. É verdade. Isso é muito chato. Então, vamos seu programa e outro, vamos se conscientizar para trabalhar isso antes. Então, é brinquedo do neto no chão. O tapete é uma arma muito forte para o idoso. Então, se tem idoso na sua casa, chame um profissional, chame um arquiteto, chame alguém que faça um planejamento na sua casa para que aquele idoso possa circular com segurança, né? Então, o que é que precisa? Trabalhar as coisas. Meu neto está brincando, deixou a bolinha, o idoso não vê, escorrega. Verdade. Então,
dentro de casa existem armadilhas, nossa, assim, muito graves que a gente não tem noção. Então, primeiro a gente tem que trabalhar em casa, para depois o ambiente externo. Então, vamos trabalhar dentro de casa. Ah, mas eu não tenho idoso. Volta a falar, mas a sua sogra vai lhe visitar, a sua avó, a sua mãe. Então, o idoso está na nossa vida social constante. Eu não tenho idoso na minha casa, mas eu recebo idoso, eu tenho uma mãe idosa, eu tenho uma, né? O idoso faz parte do nosso convívio social. Então, vamos ter a prevenção, porque depois de cair aí é complicado. É verdade. E você falando de crianças, né, e brinquedos espalhados, é tão importante a gente educar a criança para que ela saiba a importância do idoso e do cuidado que ela deve ter como criança com o idoso. Ó, filha, depois que você brincar, recolhe seus brinquedinhos por causa da sua avó, que pode se machucar. Exatamente. Esse trabalho também preventivo desde a infância também com a criança. Uma coisa que eu digo é sério, sempre. Eu até fui na UFPB esses dias para o curso de cuidador de idoso que tem lá, e eu falo, a criança da sua casa, ela tem que amar o vizinho idoso, porque o avô dela já é natural, ela amar, que ninguém tem sangue de barata, claro. a avó dela, a mãe do pai da mãe dela, então, o idoso inserido na família, ele é natural amar. Então, o importante é ele amar o outro idoso que ele não tem convivência, porque ele amando o idoso vizinho, o outro idoso, ele vai ser diferente, ele vai valorizar o envelhecimento. Então, a criança, a gente, pais, tem que educá-lo para ele amar o idoso de fora. Amar e também ser um cuidador. Isso. Cuidador desde criança. Desde criança. Porque a criança, ela tem discernimento. Tem muita gente que acha que criança não tem discernimento, mas ela tem. Exato. Ela sabe, olha, cuidado, pode tropeçar, vovó, cuidado, você pode cair. Ó, gente, não faça não que isso pode acontecer. Porque a partir... É aquela coisa, quanto mais você fala, a palavra quando entra, ela fixa na mente da criança. E isso é um trabalho que ela vai levar para o resto da vida. Agora, Fabrício, você que trabalha, né, com os idosos, do que se trata a campanha Cair de Maduro é para Fruta? Então, existe um bairro no Piauí que chove muito e há uma incidência, né, de muitas quedas em idosos. Então, eles criaram esse projeto de cair, né, de madura é para fruta. Certo. Cair de madura é para fruta. Então, eles criaram esse projeto para conscientizar, perfeito, né, principalmente agora em junho, dia 23, é o Dia Mundial de Conscientização à Queda ao Idoso. Por quê? Séries, é impressionante, 87% de hospitalização e de morte em idosos é a queda. Ah, mas o idoso morreu de infecção hospitalar, mas o que hospitalizou foi a queda. Entendi. Entendeu? Então, nós, estudiosos do envelhecimento, a gente traz o que levou o idoso ao hospital. Então, o que levou foi a queda. O idoso teve uma infecção hospitalar, tinha um problema de rim, aquela coisa toda, aí vem o óbito, que foi aquela doença, mas o que hospitalizou foi a queda. Então, 87% de mortes e de hospitalização em idosos é a queda. Agora, o que se está se fazendo de políticas públicas justamente para prevenir isso? Fabrício, você tem noção? Você tem... Eu acredito, Séries, que uma coisa já foi avançada. Hoje não se constrói um prédio sem a rampa na porta. Sim. Então já é um pulo atrasado, porque o Brasil é assim, né? Mas o que é que pode se fazer mais? Certo. Isso que eu lhe falei, de conscientizar as construtoras, para independente de quem for comprar ou não, na planta, na construção daquele apartamento que vai vender, já tem incluído, não tem uma torneira, põe uma barra também. Para quando a pessoa for morar, ela não, você fazer um trabalho de conscientização. Aqui é para um idoso que possa lhe visitar, então é uma norma, todo banheiro já tem que ter. Então precisava disso, entendeu? Precisava dessa política pública do CREA, né? Eu acho que é CREA, né?
a lei de habitação, né, para toda a construtora já ter incluso lá uma barra no box, né, para o idoso não cair. Né? Então, isso é uma política pública boa que devia ser lei. Agora, Fabrício, fora o cuidado com a saúde, que isso é essencial para o idoso, vemos também muita violência, né, contra a pessoa idosa. O que caracteriza essas violências? Para que a gente entenda, porque violência, você já viu aqui outras vezes, não é só o físico, tem outras formas também, né, de trazer essa violência para o idoso. Eu queria só que você pudesse explanar melhor. Então, dia 15 de junho é o Dia Mundial de Combate à Violência à Pessoa Idosa. Aí tem pessoas que falam, mas eu não agrido minha mãe, eu não agrido minha avó, mas fala. Mas tem o comportamento, né, que é o que a doutora antes falou, né, sobre saúde mental, é o comportamento do ser humano. Sim. Então, mãe, essa roupa tá feia, mãe, essa roupa é só para jovem. Então, essas coisinhas já é violência. Eles pensam que não. E os idosos são pessoas assim tão emocionalmente, né, ela fala, eu não vou falar, não vou rebater para eu não ficar triste para ela, mas eles aguardam. Então, quando eles guardam essas coisas, né, acabam destourando e levando a uma depressão, a um isolamento. Então, assim, não é só violência física que com o idoso, é a de comportamento, é a verbal. Tudo que você falar, eu aprendi uma coisa. Se eu escutar alguém falando alguma coisa de idoso, eu falo, e você quando ficar velho? Então, automaticamente, eu estou fazendo a pessoa refletir que ela vai envelhecer, né? Para ela ter outros conceitos. Nossa, olha aquela coisa, isso é de velho. E você quando ficar velho? Então, assim, as pessoas acham que não. É interessante, Séries, que se alguém for entrevistado na rua, em algum lugar, não, eu adoro idoso, mas o comportamento fora de cena é diferencial. Então, comece a refletir, você adora mesmo? Como são os seus atos, né, e seus comportamentos? Então, existe a violência física, a psicológica, a financeira, a negligência, né, que é muito grande. Inclusive, eu trouxe os dados, né, sobre violência, que é muito grande aqui no Brasil com o idoso. Como é que está esses dados aí? Então, eu trouxe até uma colinha aqui, olha só. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que é um conselho muito atuante aqui em João Pessoa, ele faz o levantamento anual. Então, em 2021, tivemos 70 70 denúncias de negligência, é muito alto, gente. Não era para ter nenhuma. Uhum. 40 de agressão física, 12 de abandono, agressão verbal 10, agressão psicológica 10, conflito familiar 10, autonegligência. A autonegligência é aquela que o idoso não quer se cuidar. Então, a negligência é a mais alta, né, que deu 70 denúncias, que é aquela negligência da família com o idoso. Mas a autonegligência é aquela que ele precisa de ajuda e ele não quer. Então, tem 8 denúncias e 5 agressão física. Então, a gente tem 165 denúncias do ano de 2021, levantado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que eu faço parte. Eu sou lá do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, eu represento a SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Brasil. Eu represento lá no Conselho da Pessoa Idosa. Então, rapidinho, só para terminar. 165 para uma cidade de 7 milhões de Sim. habitantes, né? João Pessoa eu acho que uns 800 uns 800 milhões, que 7 milhões, eu estou doido. Então, para uma cidade dessa é pouco, mas não era para ter nenhuma, Sim. porque a gente está falando de idoso, Verdade. Né? Da gente futuramente. Pois não deveria existir violência nenhuma, não é? Nenhuma. Né? Quem nos cuidou, quem nos criou, merece amor, entendeu? Porque as pessoas, muita gente acha que não vai envelhecer, que não vai chegar até você, né? E aí acha que
Quando e for acaba, lá... né, sendo isso que você falou. E eu educando a minha filha, por quê? Ela que vai cuidar de você quando idosa. Justamente. Então, ela vai cuidar com aquele amor. Filha, a velhice é boa, a velhice é uma coisa ótima, é aprendizado, é conhecimento. Eu digo que quando morre o idoso, morre uma biblioteca. Porque o que a gente adquire de conhecimento com esses idosos não tem preço nenhum no mundo. Agora, Fabrício, como é que a gente pode observar, ou mesmo entender, que um determinado idoso, ele está sofrendo violência, está passando por alguma violência? O comportamento, Séries. Então, eu sempre digo, gente, a pior violência é o silêncio, é você se calar. Ah, eu, o vizinho, não tenho nada a ver. Tem sim, porque um dia pode ser com você, entendeu? Então, é o comportamento. Se aquele idoso não está mais rindo, não está conversando, quando você toca nele, ele se esquiva. Então, o comportamento daquele idoso é a principal, né? A principal que a gente pode notar que existe ali violência, que começou, que está acontecendo. Muito bom. Isso é importante a gente ter esse alerta. Agora, Fabrício, para a gente encerrar, como, quando, né, e quem denunciar alguma violência que a gente presencie, ou que suspeita, ou que escute, ou que veja? Ó, a gente tem aqui em João Pessoa 3 linhas, né? É o 123, parece que é 153 e o Disque 100. Então, parece que o 153 é governo, 123 é prefeitura, ou vice-versa, eu não lembro bem, e o 100 é nacional, Disque 100. Denuncie, gente, pelo amor de Deus, porque um dia pode acontecer com você. Então, assim, comece a refletir, se eu quero envelhecer feliz, então eu tenho que plantar amor. Eu digo sempre, aí a gente volta a políticas públicas, porque sem políticas públicas o Brasil não avança, né? Então, por que não ter educação sobre envelhecimento no colégio, né? No primário, no secundário, para os jovens, as crianças começar a tirar esse preconceito, estereótipo de que velhice é doença, é coisa ruim que não presta. Verdade. Precisamos trazer isso para as nossas crianças, os nossos adolescentes, porque todos nós chegaremos lá, né? Se Deus quiser. Que é uma bênção, né? Exatamente. Fabrício, muito obrigada, viu? Volte mais vezes. Obrigado. É sempre um prazer trazer esse bem, né, de políticas públicas no seu programa, que muita gente assiste e gosta bastante. Parabéns. Obrigada, querido. Bom, fica aí o alerta para vocês, né? Se vocês souberem, né, ou desconfiarem que algum idoso ele não está sendo bem cuidado, né? Então denuncie. Salve esse idoso. Bom, nós vamos para um intervalo. Continue com a nossa programação, que a gente vai estar por aqui.